Olá, mamães! Tenho visto muitas perguntas sobre o mesmo tema nas redes sociais, nos grupos de mãe que eu acompanho. Muitas perguntas desse tipo, ou então muitas sugestões. Meu pediatra pediu para começar com a comidinha que meu bebê vai fazer 3 meses. Ou, a mãe falando, eu queria começar logo agora a dar a comidinha com 3, 4 meses pro bebê. A outra mãe falando, desde 2 meses eu já dou alguma coisa. A outra, não, eu só dei com 7 meses. Então, muita dúvida em torno desse assunto e eu decidi então esclarecer, né, de forma usando o que a gente sempre usa, que é a parte técnica, a medicina baseada em evidência, as referências da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e informar você, mamãe, para você fazer o que é melhor realmente para o seu bebê. Então vamos lá, lembrando, pilares da amamentação, que a gente não deve esquecer. A amamentação, ela deve ser exclusiva até os 6 meses de idade do bebê. O que é exclusivo? Esse nome já diz, exclusivo, só leite materno. Nem água, nem suco, nem chá, nem qualquer outro tipo de alimento. Doutora, mas eu não consegui amamentar, né, por algum motivo ou outro, enfim, não importa. Estou usando fórmulas infantis e outras também estão usando uma amamentação mista. Eu dou peito, mas também estou complementando. Não importa se o bebê está tomando leite materno exclusivo, leite materno com fórmula, a amamentação mista, ou fórmula láctea. A tendência, em todos esses casos, é iniciar a alimentação complementar somente ao 6º mês. Por quê? Há algum tempo atrás existia uma orientação que quando o bebê estivesse em uso de fórmula láctea, ele poderia ou deveria começar com a introdução alimentar aos 4 meses. Isso já caiu por terra há muito tempo. Mas por que não pode? Cria aquela ansiedade, eu não entendo por quê. Né? Meu Deus, é tão mais prático você fazer só o aleitamento materno ou só a fórmula do que tá cozinhando, preparando comida. Então é uma ansiedade sem necessidade. O bebê vai comer, a criança vai comer, vai ter a vida inteira para comer. A gente tem que fazer as coisas da maneira correta para não gerar alguma alteração de saúde mesmo nesse bebê. Então por que não pode? Primeiro, o bebê, ele precisa que o intestino dele, que o trato gastrointestinal, ele se desenvolva melhor para receber alimentos sólidos. Então, quando o bebê nasce, nos primeiros meses de vida, o intestino do bebê ele está preparado apenas para receber leite, nenhum outro alimento. Mas se eu der, vai acontecer o quê? Ou então, outro, eu sempre dei e não aconteceu nada. É o que eu chamo do relato dos sobreviventes, né? Você não sabe se você está nessa estatística ou não. O seu bebê pode ter alguma alteração, o da vizinha pode não ter, o da tia pode ter, você não quer jogar nessa loteria. Acredito que não, né? Acredito que você não quer, né, ver o que vai acontecer. O ideal é você se prevenir. Então, pode ter alergia alimentar, a chance de alergia àqueles alimentos é maior. O bebê, ele não tá com a parte neurológica dele totalmente desenvolvida para receber o alimento. O que isso significa? O bebê, ele não tá ainda durinho, com a cabecinha dura, com o tronco mais durinho, né? Que ele consiga sentar ou recostar para se sentar na posição mesmo que a gente come. A gente não deve comer deitado, a gente come sentado. O bebezinho mais novinho não consegue, o pescocinho fica ali mole, há mais risco de engasgo. O bebê também mais novinho, ele tem um reflexo que a gente chama de protrusão da língua, fica botando a língua para fora e não consegue ingerir adequadamente o alimento, mais cospe do que come ou engasga com mais facilidade. E alguns alimentos são muito alergênicos antes dos 6 meses de idade. A gente tem o que a gente chama de janela imunológica. O que significa isso? É um período da vida do bebê e quando a gente introduz os alimentos sólidos, que a gente chama, né, que frutinha, verdura, todos os grupos alimentares, essa janela imunológica, ela é protetora. A chance do bebê ter intercorrências como alergias nesse período, ela é menor, que vai mais ou menos de 6 a 8 meses. Então não deve ser nem tão precocemente, muito antes desses 6 meses, e nem deixar para depois dos 8 meses. Com exceção dos bebês que são prematuros, os bebês nasceram
muito prematurinhos, 29, 30 semanas, 32 semanas, ficaram internados, tem toda uma dificuldade aí na alimentação. E o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês prematuros, ele difere em alguns bebês do bebê que nasceu a termo. Então a gente tem que avaliar esses bebês prematuros, corrigir a idade dele, né, a idade biológica para a idade corrigida, e ver se ele está maduro neurologicamente, fisiologicamente, se aquele intestino, se aquele sistema nervoso está preparado para receber o alimento. Isso é muito importante, isso não é mito ou besteira, mas como eu falei antes, eu dei antes, não aconteceu nada. Mas pode acontecer sim. A gente tem casos de sangramento intestinal, de sobrecarga nos rins e no fígado por conta de introdução alimentar de forma errada. Então a tendência hoje realmente é, em todos os locais que estudam pediatria, que estudam alimentação, é introdução alimentar complementar somente a partir do 6º mês de vida. Acabou. Usando leite materno, usando leite de fórmula, fazendo amamentação mista, não importa. E aí, a partir de 6 meses, devagarzinho a gente vai fazendo essa introdução, a depender da maturidade desse bebê, a depender da aceitação desse bebê, do tempo que ele vai levar para aprender a comer aquelas primeiras comidinhas. Normalmente a gente tem uma tendência maior de começar com as frutas, né, e numa textura que ele consiga deglutir melhor, e aos pouquinhos introduzindo os novos grupos, os outros grupos alimentares, até 1 aninho de idade, que ele começa a ter mais desenvoltura em se alimentar, e a gente fala que é a alimentação da família a partir de 1 aninho de idade. Então, dos 6 meses a 1 aninho é uma escadinha de introdução alimentar, paulatinamente, devagar, com orientação, no tempo do bebê, usando algumas técnicas que a gente utiliza para ajudar esse bebê a se alimentar, até ele atingir, aí por volta de 1 ano e pouco, a dieta da família. Então, previna alergia alimentar, previna engasgo, previna alterações de fígado, rim, intestino no seu bebê, fazendo a introdução alimentar no tempo certo, que é a partir dos 6 meses de idade, ok? Estamos combinadas? Então, tá certo. Um beijo e até a próxima!